Manda ver. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo pra sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Quem ama sabe bem o que é o amor, que vem de Deus, do que Ele é capaz. Quem ama não tem tempo para sofrer, nem se envolver com coisas tão banais. Somente o amor é capaz de transformar os corações e construir um mundo melhor de paz. Pratique então para sempre esse amor que vem de Deus e que tão bem te faz. Cultive a semente onde estiver, segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Segue sempre amando com fé. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Quando o amor reina nos corações, quando o homem controla as emoções, quando a guerra então cessar e o homem se arrepender, o mundo vai se transformar e o bem irá
prevalecer. A tempestade vai passar e o mundo verá a luz. A paz então irá reinar, como prometeu Jesus. Dia cansado de tudo, pensei desistir. Eu vivia sozinho, calado, coração magoado, sem saber onde ir. Não sabia que dentro de mim uma força existia que pudesse vencer as barreiras do meu caminho. Foi então que uma voz me falou do alto de uma montanha, e essa voz soou em meu ouvido com uma força tamanha. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas, e falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Eu ouvi essa voz me dizer coisas tão desconhecidas. Me falou que as dificuldades são coisas da vida. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Que eu tivesse a coragem e a fé e seguisse em frente o meu caminho. Nenhum filho de Deus neste mundo está sozinho. Vamos construir um mundo de paz e união. Que a guerra se acabe e que os homens pratiquem o bem. Que haja entre os homens a fraternidade e o amor. Que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos
corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Vamos construir um mundo de paz e união, que a guerra se acabe e os homens pratiquem o bem, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que haja entre os homens a fraternidade e o amor, que a força divina interfira e haja o perdão. Vamos todos dar as mãos numa corrente de luz, ligar o nosso pensamento, buscando o Mestre Jesus. Vamos todos dar as mãos numa corrente de fé, de paz, esperança e amor, esteja aonde estiver. Fechou aí? Canta uma música de Nossa Senhora para Kiki. Nossa Senhora, Virgem Maria. Virgem Maria, vem olhar por nós, filhos pecadores, Virgem abençoada, serva de Deus, és tu, ó Mãe querida, luz do amanhecer, fonte cristalina, força que nos faz viver. Virgem Maria, Virgem Maria, Maria, nós te agradecemos, doce Mãe querida, luz de nossa vida, que o seu amor envolva os nossos corações. Amém. Amém.
Gratidão, Toninho. Gratidão, abençoado trabalho para vocês aí. Deus abençoe a todos. Bom dia. Vamos, nesse momento, levar o nosso pensamento a Deus, agradecer ao dom da vida, a oportunidade da encarnação, a esse momento de estudo e reflexão, e aos nossos amigos de jornada. Vamos agradecer a Jesus, o nosso irmão maior, o nosso mestre, o nosso guia, que deixou seus exemplos aqui na Terra, seu Evangelho, para que possamos seguir. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, ao nosso anjo da guarda, aos nossos mentores, ao mentor da casa, e pedir para que ele esteja ao lado da nossa irmã, Mara, que vai trazer para a gente esses esclarecimentos do Evangelho. Que possa estar intuindo, para que ela possa trazer para a gente bastante esclarecimentos. E que possa também estar do nosso lado, abrindo os nossos corações para esse entendimento, para que nós possamos colocar em prática a cada dia, no decorrer do nosso dia de hoje, da nossa semana. Senhor, nós pedimos também que esteja visitando todos os nossos irmãos, que estão às vezes em hospitais, em leitos de dor, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, às vezes debaixo das pontes, viadutos, sem ter o que se alimentar. Então, que uma gotinha do seu amor, do entendimento, possa estar chegando a cada um desses corações e compreender que Deus nos ama e está conosco o tempo todo. Então, Senhor, nós te agradecemos. A nossa gratidão por esse momento de estudo e de reflexão. Seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. Deus abençoe. Você tem 1 hora para estar conversando conosco. Você dá uma olhada aqui como é que vai. Tá. Bom dia. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia a vocês, meus queridos que estão em casa. Bom dia à espiritualidade amiga. Bom dia. E agradecemos também às entidades, os guias, mentores e protetores que trazem neste momento desencarnados e encarnados para este nosso estudo. Nas últimas casas que nós fizemos este estudo, nos vieram várias revelações nesse sentido, sabe? Que para estes estudos tão delicados, né, estes temas assim tão delicados, tem sido presente eles trazerem espíritos de encarnados que estão vivenciando estes infortúnios, essas tendências. Então, eu vou sair de cena, viu, meus queridos? Vou chegar para cá um pouquinho, para que vocês que estão em casa possam também visualizar as imagens que nós trouxemos, não é? Alguns de vocês que estão aqui ou em casa devem ter assistido esse nosso estudo no ano passado, né? Vocês estão lembrados? Que no ano passado nós fizemos, todos os anos, em setembro, a gente leva esse estudo nas casas. Mas este ano, eu tenho que dar uma explicação para vocês, que nós fomos intuídos a fazer umas modificações neste ano. Então, a espiritualidade nos aconselhou a tomarmos 3 precauções. A primeira é não trazermos estatísticas, nenhuma estatística. Nós não vamos citar para vocês percentuais de óbitos por causa, né, de suicídio, não vamos citar aonde que ocorre mais, qual é a faixa etária, isso aí a espiritualidade nos diz que isso é dispensável. Não é esse o nosso propósito, né? A segunda providência é evitarmos falar a palavra. Então, nós vamos usar
atentado contra a própria vida, vamos usar algumas outras, para não fazer ponte, porque essa palavra, ela está 24 horas por dia na cabeça de quem cometeu. Então, para a gente não fazer ponte, não deixar, né, o nosso estudo de alguma forma muito pesado, nós vamos evitar. E outra providência é o seguinte, olha que lindo que a espiritualidade nos aconselhou. Abordarmos mais e também este ato contra a própria vida inconsciente, involuntário. Ô, Guigui, mas o que é isso? Suicídio inconsciente, involuntário. É o que nós praticamos desde que nascemos. Todos os dias de nossas vidas, nós malbaratamos, negligenciamos as nossas reservas vitais. Guigui, mas como assim? Nós vamos saber daqui a pouco. Então, essas 3 providências nós tomamos, né? E vamos, então, seguir. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Vocês que estão em casa e vocês que estão aqui comigo, encarnados e desencarnados. Vocês acham que quem atenta contra a própria vida, num momento destes, quer realmente morrer? Não. Muito bem. Quer desencarnar? Não. Absolutamente. O que a pessoa que comete um ato destes quer matar? Aquilo que é a gente, né? A dor. A dor, meus queridos. Sabe? Por isso é que nós temos que ter muita misericórdia. Muita misericórdia, generosidade, solidariedade, porque depois do ato, acabou. Aí vai ter que passar, né, pelas consequências e nas próximas reencarnações pelas sequelas que nós vamos ver também aqui. Entenderam? Então, vamos ver, Mário, que a gente tem que ter, entendam bem o que eu vou falar, respeito pela dor da pessoa, sabe? Respeito no sentido não de, nossa, venerar, mas no sentido de pensar assim, eu não posso julgar, eu não posso criticar, eu não posso condenar, porque, né, a pessoa estava em sofrimento e continua em sofrimento. Então, não é o momento de jogar. Olha, a dor, esta dor, ela é lancinante, meus queridos. É uma dor que não tem Novalgina, Neosaldina, aspirina, que mais? Dipirona. Dipirona, que mais combate a dor? Fala para mim. Alguém falou buferon, não tem remédio, não tem o que a pessoa tomar. Ah, eu vou tomar isso aqui, esse comprimidinho aqui, vai passar essa dor. Não tem. Então, ela é uma dor. Alguns de vocês já tiveram crise renal? Alguns de vocês? Ai, eu já. Dor de dente? Dor de dente? Não, em parto, né? A dor do parto. Então, as pessoas, né, que passam por isso... Quem tem problemas depressão, né, assim, problema psicológico. Toma aquele monte de remédio para se trampar, para dormir, não deixa de dormir uma vida inteira, né? Não passa. É uma dor incomensurável, incalculável. Sabe por quê? Porque a dor é na alma. É na alma, é no espírito. É na alma, não é no corpo. É na alma. Então, é uma dor tão grande que a pessoa quer matar a dor, mas ela não quer se matar. Mas ela não vê outra expectativa. Não é? Então, nós temos que pensar nisso. Né? Vamos lá, vamos ver. Vocês me dão licença, viu, de casa? Eu vou dar uma saidinha aqui, para liberar a imagem para vocês. Vamos dar uma olhada, então? Então, nós fomos buscar em Einstein essa questão do movimento. Nós temos que estar sempre em movimento, para a gente ter equilíbrio. É isso mesmo. Por quê? Porque o que a vida pede da gente é atitude, né? É atitude, é movimento. Então, se nós pararmos, o que acontece com a água parada? Né? A água parada cria lodo. Né? Agora, presta atenção, como é que é psicológico? Quanto mais eu parar, quanto mais eu querer ficar quieta, e principalmente no quarto escuro, mais eu vou querer. Entende? Quanto mais eu me alijar de responsabilidade, de movimentos na vida, mais eu vou querer. Por quê? Porque eu vou angariando para mim
espíritos desencarnados que querem exatamente isso. Eles vão ficar o quê? Me vampirizando. Então, nós temos que dar o primeiro passo, o primeiro gesto. Né? Nós temos que observar a natureza não para. As águas não param, né? O mar, o vento, a brisa. Por que nós deveríamos parar? Ô, Guigui, mas não é possível. Quando eu estou cansada, está cansada? Descansa um pouco. Mas não é que estou te... Pois é. E isso aqui também que ele fala sobre a vontade, que é uma força motriz mais poderosa do que o vapor, a eletricidade, a energia atômica, que é a nossa vontade. A nossa vontade é soberana. Nós vamos ceder espaço da nossa vontade para que os amigos, né, aqueles possam nos vampirizar, possam vir sugar nossas energias vitais. Não podemos fazer isso, de jeito nenhum. É a nossa vontade que manda. Enquanto nós somos donos do nosso pensamento e da nossa vontade, nós somos responsáveis por tudo que nos acontece. Não podemos sair por aí culpando as situações, o governo, os pais, a sogra, a nora. Não podemos, absolutamente. Né? Vamos embora. Pergunta do Livro dos Espíritos. Pergunta 944. Eu até trouxe, porque tem muitas pessoas que nos assistem e que pode ser que, às vezes, não conheçam ainda esse livro, o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. Tem 1019 perguntas. As perguntas são maravilhosas. Se uma pergunta não te elucidar, aguarde que as próximas te elucidam. Da pergunta 943 em diante, tem mais ou menos umas 10 perguntas sobre este tema. Então, muitas coisas que vocês podem ter até vontade de perguntar, eu não trouxe. Algumas curiosidades. Por quê? Porque está lá, vocês vão fazer o favor de pegar da pergunta 943 em diante e dar uma lida. Por exemplo, e quem se entrega para a pátria? Quem vai lutar para a pátria? É considerado, assim, né, um auto-exterminador da própria vida? Que é um tanto de perguntas interessantes, mas vocês vão ver isso depois. Vamos pegar só esse aqui. A pessoa tem direito de retirar a sua vida? Não, absolutamente. É uma transgressão à lei de Deus. E Emmanuel ainda fala, o suicídio é uma suprema rebeldia às leis de Deus. Não é? Vamos prestar atenção. Vamos ver aqui alguns sinais que podem levar a este ato. Tristeza persistente, a maior parte do tempo. Sintomas depressivos, perda de prazer pela vida, perde o sentido da vida, não é? Sentimento de menos-valia, eu não estou com nada, não vale nada, não é assim? Começa assim, né? A alteração do sono e alteração do apetite também. Nós temos que pensar o seguinte, na junção desses sintomas, desses sinais. Entende? Não é um sinal isolado. Começam vários sinais, né? E se culpar por tudo, mesmo não sendo responsável. Então, por exemplo, a mãe adoece, minha mãe adoeceu, a culpa é minha, né? Meus pais brigaram, separaram, tá vendo? A culpa é minha, a pessoa começa a se culpar, não é? Por tudo. São alguns sinais que a gente já vai observando. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Frases de alerta. 90% desses atos poderiam ter sido evitados se nós prestássemos atenção a algumas coisas. Por exemplo, eu tenho vontade de dormir, não acordar nunca mais. Não é? Não é assim? Eu preferia estar morto. Eu não posso fazer nada. Essa aqui, ó, não aguento mais. Não é? Eu sou um perdedor, eu sou um fracassado, um peso para os outros. As outras pessoas vão ser mais felizes sem mim. Isso é até uma coisa assim, meio clichê, né? Meio chantagiosa. A pessoa fala, não, vocês vão ser mais felizes sem mim. Eu sou um peso para vocês. Não é verdade? É verdade. Então, estou cansado, estou sem razão de viver. Essa aqui, ó, não sou querido por ninguém. Que música que lembra, hein, essa frase? Ninguém me ama? Vocês não lembram, não? Vocês são muito jovens, né?
Vocês não lembram? Ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. É verdade, é verdade. Bom, vamos dar uma paradinha aqui. Alguns de nós já passaram por essas fases, por essas frases e fases. Absolutamente normal. Não tem o menor problema. De vez em quando a gente fala, nossa, eu queria sumir, não é assim? Desaparecer. Quem de nós já não viveu uma circunstância dessa? Não é? Mas são momentos, louvado seja Deus, passageiros, né? De rompante, a gente não pode também ficar levando isso, né? Agora, uma vontadezinha de vez em quando de não sei o que eu estou fazendo aqui, não sou desse lugar, como se a gente estivesse com uma roupa apertada demais. Isso é absolutamente normal. No livro, deixa eu trazer aqui, neste livro aqui, o Evangelho, segundo o Espiritismo, maravilhoso. Para quem não conhece, são máximas de Jesus com a explicação da espiritualidade. No capítulo 5, no item 25, a Lacordaire fala para a gente sobre a melancolia, que é muito normal que a gente, de vez em quando, sinta que a gente não é daqui. Já aconteceu com vocês alguma vez? Sentir que... O que eu estou fazendo se eu não sou daqui, deste lugar? E uma saudade de não sei quem, uma vontade de ir para onde que eu também não sei aonde que é. Absolutamente normal que nos aconteça isso. Ela explica ali. Item 25, capítulo 5. Não deixem de ver depois. Ela fala que é absolutamente normal. Por quê? Porque realmente nós não somos daqui mesmo, não? É verdade. Aqui não é nossa pátria. Nossa pátria é a espiritualidade. Nós estamos aqui por acréscimo da misericórdia divina, por acréscimo da generosidade de Deus, que nos otorgou este espaço maravilhoso, esse planeta azul, belíssimo, para a gente vir fazer o para casa, que nós ainda não fizemos. Não é? Então é normal. Não levem isso, estou com ideias suicidas. Não, absolutamente não está. É absolutamente normal que nós sintamos isso. Os excessos, né, Mária? Os excessos e o conjunto de vários fatores é que é preocupante. É verdade. É verdade. Sentir várias coisas ao mesmo tempo. Então, ainda no Evangelho, segundo o Espiritismo, ele fala sobre a coragem moral. O que nós precisamos para ter a coragem moral? Calma, resignação e fé no futuro. Nós temos que ter calma, resignação, aceitar os desígnios de Deus e termos fé. E mais um pouquinho de serenidade. Então, se a gente somar a calma, a serenidade, a resignação e a fé, nós vamos ter a coragem moral. Agora, fala também sobre a covardia moral. Ela nasce de quê? Ela nasce da incredulidade, da dúvida sobre o futuro e das ideias materialistas. Nós vamos fazer 2 estudos de casos aqui, vocês vão ver o que é a tragédia que são as ideias materialistas, do morreu, acabou. Então, a vida é dela, não é? A vida é dela. Falar é a melhor solução. Porém, o quê? Podem ler, por favor. Saber falar. Saber falar. Saber ouvir e saber falar. Não é? Porque, veja bem, o Ademir chega para mim e fala assim, Guigui, eu não estou aguentando mais, eu quero sumir, desaparecer, eu não quero ficar aqui. Aí eu falo para ele assim, mas de novo? O que é isso, menino? Vai caçar um trabalho? Ou então eu falo assim, mas Ademir, que absurdo, você tem tudo para ser feliz. Presta atenção, rapaz, você tem tudo para ser feliz. Entende? Essas coisas a gente não deve falar. De jeito nenhum. Mas que mimimi, você reclama demais da vida, você não dá valor, você é um ingrato. Não. Gente, isso a gente não deve falar. Guigui, mas como é que faz? Entra na onda. Poderia mesmo. De vez em quando, a gente passa os perrengues mesmo, meu querido. Não é fácil, não.
Olha que já aconteceu comigo, você vai entrando. Não, já aconteceu comigo, é assim mesmo. Aqui, mas vem cá, vamos pedir a Deus, né? Vamos ficar aqui, quietinho, vamos pôr uma música, a gente vai dar as mãos, vamos fazer uma oração. Aí ele dá um alívio nele. Passa um tempo, ele vem de novo. Ah, Guigui, não tem jeito, não. Eu não falo nada. Ademir, que bom que você está conversando comigo aqui. Vem cá, me dá um abraço. Me dá um abraço, a sua energia é tão boa. Nossa, olha as suas mãos são tão trabalhadoras, olha quantas coisas maravilhosas. E aí você vai encher na bola da pessoa. Mas não pode falar daquele jeito que eu falei antes. Porque aí isso irrita mais e não vai preencher o vazio. Porque quando a pessoa começa a transparecer esse desejo, é porque o vazio já tomou conta. Então, nós vamos estudar 2 casos aqui agora. Na verdade, o nome seria assim, como não falar, né? Então, a primeira história aconteceu numa cidade de Minas, onde meu irmão mora, ele e a esposa dele são médicos lá, e durante algum tempo eles trataram deste casal. É muito interessante, porque o nome do casal é o mesmo. O do homem termina com O, tipo assim, Adriano, Adriana, entende? É muito interessante. São nomes raros, tipo assim, vou lembrar da minha mãe, Albertina. Tipo assim, Albertina, que é um nome raro, Albertino. É muito interessante os nomes. Mas nós não vamos, né, trazer à tona os nomes. Vamos chamar o casal de Fernando e Fernanda. O Fernando tinha ideias mesmo suicidas, muito fortes. E a Fernanda sempre dando um jeito, apaziguando, não, vamos procurar o doutor, vamos tratar. E foram, começou a tomar muito remédio. Mas ele estava tão convicto, ele queria tanto partir voluntariamente, que ela descobriu que ele não estava tomando os remédios mais. Ele ia na farmácia, comprava aquela sacola de remédios e chegava em casa, não tomava os remédios. E a Fernanda começou a ficar muito preocupada com isso. E ela começou a temer o futuro. Então, quando o Fernando falava, olha, eu vou acabar com a minha vida, eu quero sumir, desaparecer, eu não suporto essa vida, aí a Fernanda começou a falar assim, mas Fernando, você vai fazer uma coisa dessa? Você vai me deixar sozinha aqui? Presta atenção. Aí ele falava, não, mas é porque eu quero, eu estou sendo peso para você e para os nossos filhos, eu quero realmente desaparecer, eu vou me matar, eu vou sumir. Mas Fernando, você vai me deixar para os nossos filhos? Imagina nessa cidade. Não tem aqui, eu não tenho familiares aqui, eu não tenho ninguém. Você vai me deixar a mim e aos nossos filhos sozinhos. Vocês conseguem adivinhar o que o Fernando fez? Não quero assustá-los, mas ele fez o que vocês estão pensando. Ele foi, mas levou a esposa e os filhos. Numa madrugada. Entende? Então, aquilo que ela falou, mas você vai nos deixar sozinhos? Mas nós vamos passar muita dificuldade sem você. Você está sendo muito egoísta. Você está sendo profundamente, você está pensando só em você com esse gesto. Não é possível que você vai fazer isso. Olha o que vai ser a minha vida de nossos filhos sem você aqui. Pois não. Entenderam? Segunda história, é contada pelo Divaldo Franco. Muito interessante. Numa das palestras dele. O Divaldo conta que chegou uma mulher para conversar com ele, a mulher estava desesperada, porque o filho tinha suicidado há uns tempos atrás, alguns meses, mas ela não se conformava, de jeito nenhum, ela estava desesperada. E ela falou, olha, eu não gosto da espiritualidade, eu não acredito em nada, mas eu estou passando tanto mal, eu estou definhando dia a dia, e eu fui aconselhada a vir aqui, senhor Divaldo. Porque dizem que o senhor vai me dar uma luz, porque eu estou desesperada, já não aguento mais. Ela estava sofrendo muito realmente. Acontece que o Divaldo viu do lado dela um rapaz e uma senhora com ele. Aí o Divaldo falou para ela, olha, a senhora fica tranquila. Ela não falou o motivo que ela estava lá. Mas o Divaldo viu e falou, olha, a senhora fica tranquila que o seu filho está bem. Ele está sendo cuidado por uma senhora, parece que é uma avó. Aí ela ficou estupefata. Como é que ele sabe? Né? Ela não tinha falado nada.
Então, o Divaldo conta a história. O rapaz tinha mais ou menos uns 15, 16 anos. E, pasmem, o sonho do rapaz, o maior desejo da vida dele era ser sacerdote, era ser padre. Ele queria porque queria ser padre. Ele achava a coisa mais linda do mundo, aqueles paramentos, né, que os padres usam. Achava, inclusive em casa ele fazia para ele as túnicas, e ele achava lindo missa, sabe, celebrar missa. E ele começou a estudar, mas os pais proibiram. Os pais não queriam que ele fizesse teologia. Queriam que ele fizesse medicina, direito, engenharia, teologia, jamais. Ser padre nunca, sacerdote nem pensar. E eu fico assim pensando que a gente traz reminiscências, não é verdade? A gente traz reminiscências de outras vidas do que a gente foi, talvez até para fazer melhor nessa vida agora, não é? Eu fico me lembrando que eu sempre quis ser professora. Eu tinha maior vontade de ser professora. Não pude fazer, eu tive que fazer administração por causa do meu trabalho, mas de repente estou dando aula agora, né? Então, de certa forma, a vida vai te encaminhando, né? Talvez não seja exatamente como você idealizou, mas a vida até te oferece oportunidades melhores, não é verdade? Bom, aí este rapaz, todas as vezes que ele ia conversar com os pais, que ele queria ser sacerdote, ele era escorraçado do ambiente. Os pais achavam aquilo uma heresia, uma blasfêmia. E ele começou, então, a querer partir. Ele não quis ficar, não queria ficar. Porque qual o sentido que a vida teria para ele se ele não poderia ser, né? O sacerdote, o padre, ministrar uma missa, vestir aquelas roupas e abrir a Bíblia. Então, a vida perdeu o sentido para ele. Mas ele ainda se deu uma chance. Ele chegou para o pai. É um casal de psiquiatras. Nada, absolutamente nada contra os psiquiatras, os psicólogos, os terapeutas, com todo respeito e carinho por todos. Mas eles eram psiquiatras ateus, completamente ateus. E ele chegou para o pai e falou: pai, eu preciso muito conversar com o senhor. Não, se for esse negócio de padre, pode sair daqui. Não, pai, eu queria fazer uma pergunta. Pois não, pode fazer a pergunta. Pai, o que acontece quando a gente morre? Ele morre. Não, mas assim, o que acontece depois? Nada. Não acontece nada. Pai, o que acontece depois que a gente morre? Assim, para onde que a gente vai? Filho, não acontece nada. Morreu. Acabou. Acabou. Ele não se deu por satisfeito com essa resposta. Ele foi na mãe. Mãe, eu preciso te perguntar uma coisa. Ih, já vem você. Não, mãe, eu conversei com meu pai, mas achei muito... Não me satisfez. Eu quero que a senhora me diga, a senhora, como mulher, é mais sensível. O que acontece com a gente quando a gente morre? Depois que a gente morre? Filho, o que seu pai falou? Que não acontece nada? Não acontece nada. Mãe, mas e a alma? Eu tenho uma alma. Que alma, menino? Você tá doido? Enquanto você tá vivo. Assim que você acabou de negócio de alma. Ele não podia falar a palavra espírito, né? Seria mais uma surra. Então, tanto o pai quanto a mãe falaram: morreu, acabou. Não existe mais nada. Ele não se contentou com aquilo e foi ficando cada vez mais depressivo e realmente atentou contra a própria vida com sucesso, infelizmente. E os pais ficaram muito sofridos. Daí que a mãe foi procurar Divaldo para ter alguma conversa. E ela foi várias vezes lá, várias vezes. O Divaldo sempre vendo que o rapaz estava sendo acolhido, orientado, com a presença dos parentes que o antecederam na espiritualidade. E com isso, daí, passado um tempo, o pai também foi. E segundo Divaldo, eles frequentam lá a Casa do Caminho. Olha que interessante, né? Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com o que nós falamos, não é? Porque, e também precisamos de quê? De saber ouvir quando as pessoas, né, se aproximam de nós, chegam perto de nós. Então, vamos dar uma olhada aqui, o que mais que nós temos? Nós vamos falar agora sobre esses dois tipos, que é o convencional, né, e o involuntário. São duas formas, né,
de aniquilarmos a nossa força, nossas forças vitais. Nós vamos trazer aqui a questão dos adolescentes, que é uma questão muito séria, a questão dos adolescentes. Por quê? Porque eles são muito impulsivos, né? São muito imediatistas. O adolescente quer que agora, não é? Lamentavelmente, os nossos adolescentes de hoje, porque quando eu fui adolescente não tinha nada disso, eles alguns só trabalham ou só estudam, tem alguns que estão na turma do nem, né? Nem trabalham e nem estudam. Com o advento da modernidade tecnológica, o que aconteceu? Aconteceu assim, aproximou quem estava longe e distanciou quem está perto. Vocês devem ter observado isso. Hoje em dia, a gente vai domingo ou outra vez, vai almoçar, jantar em algum lugar, está nas mesas com as famílias, cada um com seu celular. E outra coisa também, os pais distanciaram muito dos filhos, porque tudo agora é o Dr. Google, né? Não precisa perguntar nada mais para os pais, não é? E também tem as tribos, os grupos, e com isso os pais ficaram relegados. Outra coisa importantíssima, os pais, eles se permitiram, na sua grande maioria, esse distanciamento dos filhos. Ou seja, terceirizaram a educação dos filhos. Nós estamos acompanhando isso e sabemos disso. Então, o que acontece? Os filhos, os adolescentes nossos, são muito impossíveis. Eles não sabem lidar com eventos dolorosos, com frustrações. Eles não têm a maturidade emocional de lidar. Eles não têm. Então, são mais propensos mesmo. Quando passam por desilusões amorosas, fracassos escolares, né? A questão do bullying, né? Também, eles não sabem lidar com isso. Então, nós temos que tentar nos aproximar um pouco mais dos nossos adolescentes, não é? Chegar um pouco mais. Eu perguntei para alguns pais, quando você quer falar com o seu filho, você espera ele sair do quarto? Dá 3 batidinhas na porta do quarto? Ou você abre o quarto? A maioria espera sair do quarto. Espera um momento. Alguns disseram, não, eu bato. Eu bato na porta primeiro. Outros, poucos falaram, eu abro a porta. Se o filho está morando com você, dentro da sua casa, tá certo? Se não paga as contas, se não lava a cueca que usa, não lava o copo que toma café, entende? Você tem que fazer prevalecer a sua autoridade, com amor, né? Com amor. Nós sabemos disso. Então, nós trouxemos aqui essa imagem, que é bem, como alguém numa palestra falou, nossa, que essa imagem é muito forte. Espero que o pessoal de casa esteja vendo. Isso aqui é a sombra, que a gente fala que é a alma, né? A alma está segurando aqui no tronco, não quer partir. Não quer partir. Muito significativo, né? Para a gente pensar que é um momento realmente muito delicado. Vamos dar uma olhada aqui nas causas. Visão materialista da vida, né? Que nós vimos, morreu, acabou. Ignorância das leis naturais, de causa e efeito. Aqui é um kit completo. Desesperação, falência, perdas, separações, doenças crônicas, dolorosas, incuráveis, dependência química, que também leva, né? Bullying, homossexualidade. Vamos dar uma paradinha aqui, na homossexualidade. Olha aqui, mas que bobagem é essa? Todo mundo já escancarou os armários, né? Quem é gay, quem não é, não é. Hoje em dia não tem mais isso, não. Beleza, é verdade, não tem mais isso mesmo, não. Tá todo mundo se assumindo, bacana, lindo, maravilhoso. Mas não é com a sociedade essa questão. É com a pessoa. A pessoa não aceita. Por mais que o pai aceite, a mãe aceite, os irmãos aceitem, ela não aceita, ela não se aceita. Ela é um espírito irrequieto, quente, efervescente de mulher, com toda aquela feminilidade, prisioneira no corpo masculino. Então, fica, sabe, essa inversão da polaridade, né, sexual, perturba muito o emocional. A mulher também, a mesma coisa. Ela tem aquela força bruta, né?
aquela impetuosidade, aquela voluptuosidade inteira, vontade de sair, dirigindo uma moto e derrubando árvores, tal, mas ela está no corpo feminino. Então, a pessoa que não se aceita. Compreendem? Isso tem acontecido com uma certa constância em nosso meio, né? E aqui, idade avançada. Os idosos se sentem um peso para os familiares. Porém, olha a mudança. Vou contar para vocês, que interessante, com relação aos idosos. A gente faz palestra em algumas cidades, quando a gente está voltando. O que tem numa pracinha de uma cidade? Fala para mim. O que tem numa pracinha? Uma igreja, uma sorveteria, o que mais? Banco, uma padaria, não é? Árvores, Árvore, fonte. Gente, isso é comum a todas as cidades. Toda cidade tem isso. E o que a gente vê nas pracinhas? Nas pracinhas tem uns bancos e umas mesinhas de alvenaria, né? Então, quando a gente voltava das palestras de algum passeio, o que nós vimos? Os idosos, né? Ali jogando. Aquele silêncio, truco, dama, julgando. Né? Aonde que estão as esposas? Não, a gente não sabe. De vez em quando, elas ficam ali também na pracinha, conversando. Pronto. Hoje, o que a gente vê? Olha que interessante, sinal dos tempos. Quando a gente passa hoje pelas pracinhas, a gente vê aquele tanto, né, de tio, de vovô, com aparelho celular. Um mostrando pro outro, morrendo de dar risada. Aqui, ó. Coisa boa. Não estão orando, não estão rezando. Morrendo de dar risada. Aquela risada mais gostosa de se ouvir. Até agacha no chão, a última cena que a gente viu. Então, é o lado B, é o lado bom dessa evolução tecnológica, não é verdade? Por quê? Porque agora eles estão fazendo barulho, eles estão se comunicando e, pasmem, notícia boa, estão namorando. Namorando pelo WhatsApp, né? Mandando mensagens. Hoje em dia as pessoas estão se comunicando, adoram receber, né, aquelas coisas, aquelas mensagens, estão no Tinder, estão em vários, por quê? É o que está proporcionando, né? E com isso, sabe o que aconteceu? Diminuiu o índice consideravelmente entre os idosos. Eles já não estão se sentindo mais. Mesmo. Hã? Interte muito no WhatsApp, Interte. É um entretenimento bacana, porque eles, né, gostam, namoram. Aí a vizinha que está lá, sozinha, viúva, aí o vizinho vai, manda uma mensagem, já não tem aquele enfrentamento de antes, né? Manda oi, boa tarde. Olha que interessante. Aí começa o namoro. Mas ao mesmo tempo que a tecnologia ajudou os idosos, no lado dos idosos, atrapalha os jovens também, porque aumenta do lado dos jovens. É o que nós falamos. Do lado dos jovens não é. A minha mãe não sabe ler, sabe escrever, aí ela ganhou um telefone, aí ela ficava curiosa de saber o que estava escrito, agora quer aprender a ler. Então, é o lado A, o lado B da vida, né? É interessante. Vamos dar uma olhada em condições patológicas, depressão, processos depressivos, né? Problemas mentais. Antes disso aqui, tendências reincidivas. Nós vamos contar aquele caso da mãe que chega desesperada na casa do Chico. Chico, eu estou muito triste, eu estou desesperada, você me ajuda. Eu não tenho outra pessoa para poder conversar. Eu estou muito triste. Os médicos foram lá em casa hoje pela manhã ver meu filho e me deram uma notícia. Eu estou arrasada, Chico. Eu não estou aguentando, eu não quero ficar dentro de casa chorando perto dele. O que foi, minha irmã? O que aconteceu? Chico, os médicos falaram que vão ter que amputar as 2 pernas do meu filho. Aí o Chico era muito amoroso, muito solidário. Minha irmã, calma, senta aqui. Foi lá, buscou um copo d'água, deu um copo d'água para ela. Calma. Chico, você sabe do meu filho. Ele já não enxerga direito, já não ouve. Quase não fala, ele balbucia alguns ruídos. Ele já tem os braços disformes, né? E agora, Chico, amputar as pernas do menino, eu não vou dar conta, eu vou morrer junto. Calma, minha irmã, nós vamos fazer uma oração. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ilumine, que nos abençoe. Deve ter uma causa.
Vamos pensar. Aí ela foi acalmando, porque o Chico tinha isso, né? A gente chegava perto dele, não precisava falar nada. Já sentia, né? Aquela calma gostosa, né? Deus que o abençoe. E veio, então, uma mensagem de Emmanuel, falando o seguinte para ela. Minha irmã, sinto te informar que Deus lhe dê as forças necessárias neste momento. Mas realmente vamos ter mesmo, vai ter mesmo que amputar as duas pernas. Porque este seu filho é a 11ª oportunidade que está tendo de vir aqui e não cometer este ato. Ele já se autoexterminou 10 vezes. E foi dada a ele mais esta oportunidade. E a senhora foi escolhida com um elo de amor muito grande por ele para sustentá-lo. Falta pouco tempo. Porém, se ele continuar com as pernas, ele vai cometer novamente. Vocês vão lá no livro Lindos Casos, né? Essa história está lá, a gente conta resumidamente por causa do tempo. Então, realmente vai ter mesmo que amputar. Porque ele já está combinando com um colega, menino que vai lá, de ajudá-lo a ir para o rio, atrás da sua residência. Tem um rio muito caudaloso, ela falou, é verdade, tem sim. Então, ele vai se jogar lá. E só não se jogou porque Deus está fazendo todo o esforço possível para ele não se entregar dessa vez. Falta pouco tempo, senhora, por favor. Vamos orar e agradecer a Deus essa oportunidade que ele está tendo de se redimir de tanta transgressão, né, às leis naturais de Deus. Então, isso aqui acontece, né? Suicidas reincidentes. E processos obsessivos dessa e de outras vidas. Vou clarear isso aqui rapidinho para a gente chegar no... Esse relógio está certo? Já são 10h15. Fazer o quê, né? Bom, vamos dar uma clareada aqui. Deixa eu explicar para você. A questão do processo obsessivo que leva uma pessoa a cometer um ato desse é assim. Eu estou aqui, reencarnada, trabalhando e levando a minha vida. Acontece que eu deixei alguém. Tipo, vamos fazer o lado bom primeiro. Um grande amor. E essa pessoa não pode ter uma reencarnação. Não pode ter ainda. Mas vocês já imaginaram como é que esse espírito fica lá? Vem, Kiki. Fica me chamando. Vem, volta pra cá. Entende? Fica me azucrinando o tempo todo. Então, de vez em quando, me dá vontade. Vontade de ir embora. Por quê? Porque, principalmente, se eu não oro, se eu não leio, se eu não assisto palestras, se eu não tomo água purificada, se eu não tomo um passe, se eu não sou vigilante e prudente, eu abro. Tá certo? E fica aquela falácia na minha cabeça tentando me levar. Agora, vamos olhar o lado M, né? O lado mal, o inimigo. Reencarnei, estou aqui, tive minhas filhas, casei de novo, estou feliz, mas os meus adversários estão lá me esperando. E ficam, vem aqui, entendeu? Aí o vem aqui já é diferente, já não é tão doce, entendeu? A gente tem que ter os pés bem fincados aqui, o coração bem abençoado aqui, para a gente cumprir os desígnios de Deus, o tempo que foi programado para a nossa reencarnação. Então, por isso que muitas vezes a pessoa atenta contra a vida por causa desses chamamentos. Vocês estão entendendo? Maravilha. Então, vamos embora. O risco, ó, eu vou passar isso aqui por causa do tempo, vocês leem, acho que dá para o pessoal de casa ler, né? Qualquer distúrbio neuropsiquiátrico, né? O suicídio aumenta, por exemplo, drogas, né? Isolamento social. Não morar com outra pessoa, a solidão, né? A solidão falta de amigos, também. Não ter filhos, porque os filhos ocupam muito, né? Os filhos nos dão muito trabalho também, né? Não ser religioso, não é questão da religião, é a religiosidade, né? Que nos aproxima a mais pessoas. O provérbio cão que ladra não morte não se aplica nesses casos.
90% de quem tentou avisou antes. Como é que a gente busca auxílio nestes casos? Quanto que vocês acham que esse menino vai conseguir? O intento dele. Olha só. Então, aqueles que estão propensos, nós devemos ajudar com orações, vibrações, acolhimento familiar, tratamento médico, psicológico, assistência, orientação, tratamento espiritual. Este é o tratamento. É o tratamento. Não é? Vigiar e orar e o estudo do Evangelho de Jesus no lar, que ajuda muito também. Muito, muito, muito. Por exemplo, se a pessoa da nossa família está com perturbações obsessivas, no Evangelho no lar vai havendo perdão. Milagres enormes acontecem no Evangelho no lar e muitas enfermidades espirituais vão sendo curadas no culto do Evangelho no lar. Vamos dar uma olhada aqui. Agora, no suicídio inconsciente ou involuntário. André Luiz. De que chamaram o André Luiz quando ele chega na erraticidade? Foi direto, sem escala para o Brau. Ele foi chamado de suicida. Ele ficou muito bravo. O que é isso? Você sabe com o que você está falando? Eu fui médico na Terra. Como assim? Mas por que ele foi tido como suicida? Gente, ele mal baratou a oportunidade dele demais aqui. Né? Nós podemos falar aqui em boca pequena. Ele fumava pra caramba, bebia, né? Tinha questões de promiscuidade também, muito séria. E ele comia coisas que não podia comer, porque ele sabia que ele tinha problemas estomacais, intestinais muito sérios. O suicídio não consiste somente no ato voluntário que produz a morte instantânea. Tudo que se faz com o conhecimento de causa, apressa o quê? A extinção das forças vitais. Sabe por que a pessoa, quando desencarna por suicídio, fica muito tempo, anos e anos, vendo o próprio corpo entrar em putrefação, sendo comido, corroído pelos bichos? Sabe por quê? Você não sabe, eu vou contar por quê. É porque é o seguinte, cada um de nós renasce com um quanto de vitalidade. Cada um de nós tem um tônus vital. A gente aure isto no fluido cósmico universal. Cada um de nós tem um tanto. Vamos supor, eu renasci dessa vez para viver 70 anos. Então, eu tenho a tonicidade, eu tenho as forças vitais para viver 70 anos. Aos 70 anos, eu vou desencarnar e vai escoar naturalmente, rapidamente. Pronto, nisso meu espírito já cantou para subir, já estou em outro lugar, não é? Quando a pessoa comete suicídio, o que aconteceu? Ela interrompe fortemente esse exercício aqui contínuo, natural das forças vitais. Então, se eu faço isso aos 60 anos, eu vou ter mais 10 anos ainda de forças vitais, de energias vitais. E elas não vão se escoar rápido, porque elas foram feitas, programadas, planejadas para 70 anos. Entenderam? Então, a pessoa vai ficar assim, o espírito vai ficar assim. Raros casos que não, a gente não vai entrar nisso aqui agora por causa do tempo. Entenderam? Por que o espírito fica vendo o corpo entrar em putrefação? É por causa disso. Então, você se vê assim, de vez em quando? Ah lá, já tomou todas, olha quem que está perto. Aqui também, né? Está todo mundo... dizem que quem fuma, não fuma sozinho, quem bebe, não bebe sozinho, é verdade, né? É verdade. Tem alguém que assalta a geladeira de madrugada? Hã? É um perigo. É um perigo. Vou falar por quê. Porque à noite o nosso organismo, nossas vísceras, células, artérias, né, vão fazer o quê? Trabalhar. Vão fazer distribuição das proteínas, sais minerais, tal, eles vão trabalhar, porque o corpo humano também não para. Se você se enche de alimentos, principalmente pesados, vai interromper. Você fazendo isso continuamente, aqui, ó, por exemplo, isso aqui, um prato de macarronada, bem, né? O meu primeiro somente. E essa questão daqui é muito séria, né? Vou fazer uma pergunta para vocês e para você que está em casa. Álcool e direção combinam? Droga e direção combinam?
Muito bem. Cansaço. A pessoa está extenuante. Com direção, combina? Raiva, mágoa, ódio, com direção, combina? Então, nós estamos sendo homicidas e suicidas quando nós agimos assim. Não é? E pressa também. Pressa. Muito obrigada. Pressa. Impulsividade. Impulsividade, irritabilidade, não é? Então, é também suicida aquele que não se renova para o bem. Vamos dar uma olhada aqui. Paixões avassaladoras. Mata. Porque a pessoa larga tudo. Para até de comer. Não é verdade? Para até de comer. Larga tudo. Larga pai, mãe, divino Espírito Santo. E vai viver, né? Aquela paixão fulminante, não é? Promiscuidade, sexolatria, é claro. Sabe por quê? Vou contar. Porque a espiritualidade que vivencia isso deixa nas pessoas resíduos deletérios, deixa miasmas, que são as doenças venéreas. Que o corpo já tem uma propensão, a coisa só vai aumentando. O que aconteceu com o André Luiz. Estresse, tensões e ansiedade. Nós estamos colocando isso aqui, mas nós temos que pensar que isso aqui é todos os dias. Por isso é que desde que nós nascemos, que a gente vem se matando aos poucos. Um pouco a cada dia. Todos nós. Todos nós. Pessimismo, vitimismo. Cóleras, ódios, iras. Não é? Hipocondrismo. Hipocondrismo, a pessoa ama ser doente. Você chega perto dela e fala aqui, ó, nossa, eu fiquei uma semana internada com uma cistite. O que é isso? Fiquei um mês. Eu estava com cistite, otite, gastrite, o que mais? Renite, colite. A pessoa ama. Ela ama tanto as doenças que ela angaria para si, que daqui a pouco tempo o organismo dela não vai suportar. O nosso organismo foi feito para a saúde, para a luz, para o amor e não para doenças. Né? Aí as células têm que fazer... Vocês já ouviram falar? Uma pessoa fica vermelha de raiva? Então, está queimando lá dentro. Queimando saúde, queimando as energias vitais. Não é? Ociosidade, vícios... Tudo isso a gente vai se dando ao longo da vida e vai se matando um pouco a cada dia. Ô, gente, é muita coisa, né? Aí eu tenho... Aqui, ó. Irritabilidades, intolerâncias, impaciências, tudo isso. Excessos, que uma de vocês aí falaram, né, sobre os excessos. Excesso de alimentação, excesso de bebida, remédio. Remédio que a gente adora tomar remédio. Ai, do doutor, se ele não der uma receita. Esse doutor não presta. Não me deu receita. Aí pega a receita, chega na farmácia. Aí compra aquilo tudo. Paga em 10 prestações. Compra aquilo tudo, né? E vai. Tá vendo? Sabe por quê? Porque nós somos muito carentes, né? Nós precisamos de atenção, que alguém tenha compaixão da gente. Essas coisas. Exercícios físicos também. E o quê? Trabalho. Tudo em excesso. É que nós precisamos, né? De cortar os excessos. Isso aqui ficou claro? Sim. Nós teríamos que ter gasto mais tempo nisso aqui. Recomendação da espiritualidade. Mas acho que deu para o pessoal aí de casa. Será? Todo mundo entendeu bonitinho? Que nós nos matamos todos os dias um pouco. A gente não barata muito, não é? Comendo que não deve, não é verdade? Dormindo mal. Nós precisamos de cuidar mais de nós. Não é? Emmanuel fala para a gente viver como se fôssemos cuidar do corpo físico como se fôssemos viver 200 anos, é a palavra de Emmanuel. E cuidar da nossa alma, do nosso espírito, como se fôssemos morrer amanhã. Mas a gente não faz isso, não. A gente faz o contrário, né? Infelizmente. Então, eu vou... isso aqui. Isso aqui são alguns exemplos de consequências
desse ato de atentado contra a própria vida. Por exemplo, a pessoa que deu um tiro no ouvido, ela pode renascer com deficiência mental. Mas aqui, todo deficiente mental é um ex-suicida? Não. Não é. Não é, absolutamente. Enforcamento, problema de coluna, paraplegia. Às vezes a pessoa, logo após a liberação para ela reencarnar, porque ela passa por expiação, várias etapas, ela continua ainda assim, umas 5 encarnações, toda interessada com problemas de coluna. Interessante. Afogamento, renasce com as vias respiratórias comprometidas. Ingestão de substâncias corrosivas, certamente vai ter câncer, problemas gástricos, intestinais. É porque é o seguinte, na verdade, o que foi avaliado é o perispírito. É o perispírito que foi avaliado. Então, como que um perispírito vai habitar um corpo são? Não tem como. Ele vai plasmar no corpo informação, aquelas anomalias provenientes do que ele fez. O meu pai tem gastrite, o pai para de beber, então começou a beber aí pequeno. Eu já tentei, mas ficou pior. Não. A maior consequência de quem comete esse ato é o desapontamento. Por quê? Porque ele se vê em espírito, mas não está morto. Né? Está no mundo físico, mas não tem o corpo. Olha que loucura. Não é? Então, nós vamos encerrando. O que tem que seguir, os reflexos, né? O espírito, perispírito e corpo, não se mate, porque você não morre. Aqui nós já falamos, para os já desencarnados, nós temos que auxiliar, orações. No capítulo 28 do Evangelho, né, tem orações para quem cometeu esse gesto. O nome para irradiações e também no culto no lar, nós podemos oferecer prece, né, para essas pessoas. Não deve ser colocado o nome, viu, meus queridos? O nome no culto no lar a gente não deve colocar. Porque cria ponte, a pessoa pode estar ainda numa zona umbralina muito, né, terrível, para não falar coisas piores, e aí a pessoa vai se ligar, vai ficar vampirizando, ela não tem compreensão. Então é assim, a gente ora e entrega. Oferece uma prece e entrega. Não é? Nossa Senhora, olha que linda, é ela que vai lá, no Vale dos Suicidas, resgatar. Né? Socorre os mais desvalidos, mais infelizes, aqueles considerados irrecuperáveis, pois é com ela. Nossa Senhora. Por isso, viu, Toninho, que eu pedi para você cantar para nós as músicas de Nossa Senhora. Especialmente os suicidas. É com Nossa Senhora. Ela é que resgata. Né? Nós vamos encerrar com essa frase de Allan Kardec. Aquele que se esforça seriamente por melhorar assegura para si a felicidade, ainda neste mundo. Por que nós temos mania de esperar o Natal para ser feliz? De esperar ganhar na Mega Sena para ser feliz? Ah, não, só vou ser feliz quando eu casar. Nossa, quando eu casar com essa pessoa, eu vou ser feliz. Aqui o dedinho. Não é. Né? Ah, não, eu tenho que fazer uma viagem, a viagem dos meus sonhos. Aí eu vou ser feliz. Gente, não é assim. Nós somos felizes aqui e agora. Nós somos felizes. Nós vamos tiver um carro, se eu tiver um emprego bom. Muito obrigada. Vocês ouviram, né? A coleguinha falando. Quando eu conseguir um emprego, o sonho da casa própria, aí eu vou ser feliz. Não. A felicidade é agora. Nós só não somos mais felizes porque a gente não agradece. A gente não valoriza tudo que a gente tem, que a gente é, que a gente tem conseguido. Nunca é demais repetir, né? Eu já falei isso que eu vou falar aqui, vou falar outra vez. Hoje de manhã, quando nós acordamos, nós escovamos nossos dentes. Tomamos banho, nos banhamos e ficamos cheirosos, limpinhos, mas nós mesmos cuidamos de nós. Fomos ao toalete. Nós limpamos o nosso bumbum. Isso é glória. Isso é fortuna, isso é riqueza. Entendem? Isso é maravilhoso. Nós
temos todos os recursos para cuidar de nós mesmos, não é? Então, já somos felizes. E eu gostaria de lembrar vocês que essa palestra está no meu canal, Guigui Palestrante, no YouTube. Então, se vocês souberem de alguém que está passando uma fase melancólica, depressiva, por favor, pode falar. Aqui, ó, Guigui tem uma palestra excelente no YouTube, canal Guigui Palestrante, que é claro que lá nessa palestra a gente esclarece muito mais, fala muito mais coisas do que agora nessa correria. Nós vamos encerrar meditando nisso aqui, ó. Vocês poderiam ler comigo, por favor? Ame-se. 1, 2, e? Ame-se. O amor dos outros é insuficiente para preencher as necessidades. Nós precisamos de nos amar. Mas é muito. Nos amar muito. Depois que nós nos amamos, nós vamos amar os outros, que a gente já sabe o que é o amor. Lembra, no avião? O que a aeromoça fala? Primeiro põe a máscara em você. Primeiro, depois no outro, que está do seu lado. Então, nós temos que cuidar de nós. Nós temos que trabalhar em nós. O auto-amor, o que mais? O auto-perdão. Só nos perdoando é que vamos ser felizes, que vamos nos amar. Vamos nos perdoar. Porque, olha, o fato de nós termos arrependido de alguma coisa que nós fizemos, já está maravilhoso. Nós já crescemos, não vamos fazer isso mais. Pronto, vamos nos perdoar. Deus já nos perdoou, renovando as nossas oportunidades. Só falta nós nos perdoarmos e nos amarmos. Que Deus nos abençoe a todos. Nossa Senhora, né? Nos acolhe a todos. Termina. Então, nós vamos elevar os nossos pensamentos à nossa mãezinha, Maria Santíssima. Primeiro, gratidão. Nos encontramos aqui agora plenos de gratidão pela nossa vida em abundância, em prosperidade, em bem-estar, em riqueza de dádivas, de talentos e de recursos que o Pai nos outorga a todos. Mãezinha, muito obrigada. Muito obrigada. Que as suas mãos cariciosas, que seu hálito divino, que o seu olhar desça, passe pelos nossos corações plenos de amor e gratidão e visite os lares, principalmente onde se encontra uma pessoa sequer com estes pensamentos que fazem tão mal e que vão trazer sérios prejuízos. Que a senhora visite, ainda sendo sustentada por este amor que emana do nosso coração agora, todos os lares. Os lares das ruas, dos hospitais, dos cárceres, das creches, dos asilos, todos os lares, aonde encontre uma pessoa, mãe, necessitada dessa vitalidade, desse toque vital, que a senhora possa acariciar o coração dessa pessoa. Estamos, neste momento, irradiando amor. Amor, amor. Graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Um beijo, viu, vocês aí de casa. Fiquem com Deus.